a gente começa a pensar assim, caramba, será que a gente tomou a decisão errada? Será que a gente deveria ter investido numa outra profissão secundária para, nesse momento, também estar fazendo valer a minha estrutura financeira, econômica? A demanda, obviamente, por ajuda médica, psiquiátrica aumenta muito, e a nossa capacidade de ajudar diminui, né? Porque eu tenho que cuidar das coisas da casa, das compras, da higiene, da criança, tudo, né? Então, assim, a gente vai cuidando de um monte de negócio, né? Então, a gente fica, no final do dia, a gente fica acabado. O que você mais tem medo, temor de que fique como uma memória ruim ou negativa para você depois desse período? Olá pessoal, esse é o Conexão Viva Bem, o programa do UOL que vai tentar tirar suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia um tema diferente, com convidados muito especiais. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual o ator Silvério Pereira. Tudo bom, Silvério? Oi, Jairo, tudo bem? E aí, pessoal? Muito bem-vindo. E meu colega e psiquiatra Luiz Speri. Como vai, Luiz? Olá, gente, tudo bom? Tudo tranquilo, Jairo? Obrigado. Muito legal vocês estarem aqui hoje juntos e a gente vai falar de um tema bastante importante nesses dias que a gente está vivendo. A gente vai falar de estresse pós-traumático. Será que a gente vai levar ou vai ficar com algum trauma depois desse período, né, de isolamento social, quando a pandemia melhorar ou quando a pandemia acabar, né? Eu começo perguntando para o Silvério o seguinte: Silvério, como que você está lidando com esse momento, e você acha que você vai carregar algum trauma, né, desse período de isolamento, de restrição de contato social? Poxa, Jairo, depois de tanto tempo, assim, eu acho que tem uma coisa que eu tenho refletido ao longo desse tempo todo de isolamento, é um trauma do pré, sabe? De refletir sobre quem eu era antes da pandemia, as minhas atitudes, e como isso tem refletido muito no meu pensamento, no meu comportamento, das coisas que eu fazia, das coisas que eu achava que eu acho hoje desnecessárias, do que eu podia fazer enquanto gasto financeiro, enquanto atitudes, enquanto relação com as pessoas, de entrar em contato com as pessoas. Então, ultimamente, nesse tempo de isolamento, eu tenho me questionado muito sobre o que acontecia antes e como que eu vou construir um novo Silvério a partir disso. Luiz, você acha que vai ficar na memória de muita gente esse período, né, de confinamento, de isolamento social, algumas restrições, essas perdas que a gente teve nesse período? Como que você acha que vai funcionar isso? Acho. É uma coisa tão impactante para tantas pessoas que eu acho que é impossível que as pessoas passem por esse processo sem ficar com uma marca importante. Agora, o que é importante a gente pensar também é que o isolamento social, a quarentena e todos esses processos, eles são vividos de uma forma diferente por cada pessoa, né? O jeito que eu, né, que sou um psiquiatra, um psicanalista, que estou trabalhando com câmera, né, assim, o meu trabalho segue, né, de uma forma quase que com impacto mínimo, se a gente for comparar com as outras profissões, né? Vejo Silvério, ou quem eu atendo que trabalha com produção, com show, com cinema, com série, tá todo mundo, né, assim, com o coração na mão, assim, porque não sabe quando é que vai voltar, se vai voltar exatamente, né, que eles estavam comentando né, vai poder beijar na boca, não vai poder encostar, não vai poder, e se voltar, né, depois tiver uma segunda onda, as incertezas são muito maiores. Então, assim, mesmo para mim, claro que existe um impacto, né, mas acho que esse impacto, ele é diferente de acordo com cada realidade. Silvério, pegando carona nisso que o Luiz falou, você falou que você está muito olhando para o Silvério pré para tentar entender como vai ser o Silvério pós, né? O que você mais tem medo, temor de que fique como uma memória ruim ou negativa para você depois desse período todo? O que mais te angustia aí? Jário, eu acho que o que mais me angustia nesse momento são as relações mesmo, assim, de como eu me relacionava e como eu acho que eu devo me relacionar a partir de agora com quem de fato são as pessoas próximas, com quem são os meus amigos, os meus familiares, os momentos que eu fico pensando sobre como eu perdi a oportunidade de estar mais ao lado dos meus pais, dos meus irmãos,
de falar para eles o sentimento que eu tenho por eles, pelos meus sobrinhos, pelos meus amigos mesmo, assim. E tem sido muito claro dentro desse isolamento, mesmo com esse isolamento, essa proximidade de quem são as pessoas realmente que eu posso contar, quem são as pessoas que eu realmente, dentro desse isolamento, continuo conversando. Legal. Luiz, eu tenho lido algumas coisas, né? E as pessoas estão contando para a gente, estão falando para a gente que em algum momento dessa pandemia, quase 1/3 da população mundial ficou com alguma forma de isolamento social, né? Se a gente pensar aí, são bilhões e bilhões de pessoas. E aí tem gente que fala que é um experimento único, né? Em termos de comportamento, em termos de psicologia, de comportamento coletivo. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal o que é o estresse, a síndrome do estresse pós-traumático, né? E alguns especialistas têm falado numa espécie de estresse pós-traumático coletivo. Você acredita nisso? Como você enxerga essa questão? Pois é, o que a gente trata na psiquiatria classicamente como estresse pós-traumático é uma coisa que até eu pessoalmente discordo um pouco, que é uma série de sintomas que se desenvolve depois de um evento traumático. Mas um evento traumático, né, na acepção clássica, é um acidente, um assalto, um episódio de violência sexual, alguma coisa, né, pontual e muito marcada. O que a gente tem visto, né, não só por conta da questão da pandemia e do coronavírus, mas por conta até de outros fatores que a gente tem vivido, né, em relação às relações de trabalho, né, a vivência capitalista, urbana na sociedade, pessoas submetidas a grandes jornadas, trabalha 12, descansa 6, trabalha mais 12. Isso funciona também como um tipo de estresse pós-traumático, né? E agora, de fato, a experiência de isolamento social, ela tem funcionado como um evento traumático para uma série de pessoas, sem contar as experiências de luto, né? Essas questões desses lutos, das pessoas que morrem, que não podem ser veladas, que caixão lacrado, aquela coisa toda também, que vai atrapalhando o nosso processo. Então, as perdas são traumáticas, né? O isolamento é traumático, né? A perda de negócios, né? Então, a morte dos CNPJs, né? Assim, a pessoa tinha construído um negócio, de repente, né? Acabou, quebrou, não existe mais. Então, assim, é uma série de eventos, assim, é uma catástrofe, uma série de posicionamentos e de divisões. Qualquer corte que a gente faça é muito ruim. Isso não entra na classificação, né, de estresse pós-traumático clássica, mas o que a gente tem visto são pessoas, sob várias formas, traumatizadas. Pra gente, deixa eu falar uma coisa assim, pra gente que é artista, tem uma angústia muito grande, porque a gente levou muito tempo, de certa forma, para convencer boa parte dos nossos familiares, dos nossos colegas que decidiram por outras profissões, a entenderem que a gente faz um trabalho, sabe? Existe muito essa coisa dentro da classe artística de dizer, você é artista, mas você trabalha em quê? Sabe? A gente levou muito tempo para convencer as pessoas disso, e eu acho que a gente estava conseguindo chegar mais próximo desse lugar de compreender a arte como um lugar de profissão. E aí, nesse período de pandemia, para a gente que é artista que está sofrendo um baque muito sério, inclusive pela própria estrutura, né, nós vamos ser um dos últimos setores a retornar, muitos colegas meus e eu também, a gente começa a pensar assim, caramba, será que a gente tomou a decisão errada? Será que a gente deveria ter investido numa outra profissão secundária para, nesse momento, também estar fazendo valer a minha estrutura financeira, econômica, e a família também, de ficar o tempo inteiro, de ver a família, às vezes, dizer para amigos, para colegas, isso, assim, mas eu falei, te avisei que você deveria ter experimentado outra coisa e não ser artista. É bem difícil, realmente. É interessante a gente pensar, né, que, assim, obviamente que com impactos diferentes, mas todo mundo, né, está vivenciando uma situação muito parecida, né? Todo mundo está tendo algum tipo de restrição, algum tipo de dificuldade. Obviamente o impacto é desigual, né, nas diversas camadas da população, nas diversas cidades do país, mas, assim, é uma coisa de todos, né? Por mais que o indivíduo negue, né, a gente está vivendo um momento único da nossa história, né? E você que está acompanhando a gente em casa, está gostando, tem dúvida, tem perguntas? Então é só dar uma caçada, né, no Instagram do Viva Bem, mandar essas perguntas, essas dúvidas, e a gente tenta ler aqui em todos os programas. E
tem uma pergunta aqui, Luiz, que eu acho que você podia ajudar, que a pessoa diz o seguinte: como saber, né, que eu estou com estresse pós-traumático? Quais seriam os principais sintomas? O principal sintoma de uma situação de estresse pós-traumático é você ficar revivendo aquela situação, né? Então, um estresse pós-traumático, por exemplo, de um atropelamento, por exemplo, né? A pessoa vai ficar lembrando do atropelamento. Quando ela sair na rua e ela olhar um carro que é da mesma cor, ela vai voltar para trás e reviver aquele momento. Pesadelos que revivem aquilo, né? Então, a vida da pessoa, o problema do estresse pós-traumático é que a vida da pessoa, ela se retrai, né? De maneira a manter um espaço entre o indivíduo que está traumatizado e qualquer situação que possa lembrar aquilo, né? Então, o estresse pós-traumático, ele leva a um comportamento evitativo, que a gente chama, que a pessoa, né, fica tomada por um pavor tão grande que ela não consegue, muitas vezes não consegue sair de casa, não consegue voltar ao trabalho, etc. De trabalho é muito comum, né? Pessoas que têm alguma situação de abuso, de ofensa no trabalho, né, e depois não conseguem botar o pé na agência nem para assinar a demissão, e fica uma coisa horrorosa. Ontem eu me deparei pela primeira vez com uma coisa que não tinha acontecido comigo. Eu tinha tomado a decisão de, com todas as precauções, ir no supermercado, fazer as minhas compras, mas ontem, por exemplo, foi a primeira vez que eu parei em frente ao supermercado, parei meu carro, olhei e vi uma quantidade de pessoas e eu não tive coragem de sair do carro. Peguei, retornei e voltei para casa e fiz os meus pedidos online, mas eu não tive coragem nenhuma de sair de dentro do carro. Isso foi muito assustador para mim, porque foi a primeira vez que eu não me senti, me senti me questionando sobre sair e ir de encontro às pessoas. Por causa da quantidade de pessoas que estava lá. Exato. Agora, cada vez mais, a gente vai se deparar com pequenas muvucas, né? E eu acho interessante isso que o Silvério está contando, assim, porque não é um medo, e o Luiz me corrige se eu estiver errado, assim, não é um medo, nessa situação que a gente está vivendo, não é um medo desmedido, desproporcional, né? É simplesmente assim, eu sei que muita gente significa risco maior, não estou a fim de correr esse risco, então, apesar de querer muito no supermercado, vou voltar para casa, né? Então, existe uma lógica nisso, né? Agora, assim, eu imagino que tem gente que muitas vezes está com medo desproporcional, né, Luiz? Aí, assim, não consegue ver projeto, plano, luz para poder sair de casa. Que é diferente da situação que o Silvério está contando. Sim, né, isso tudo depende de cada pessoa também, né? Assim, tem gente que tem um idoso em casa, gente com um risco de gravidade da infecção maior, e tem gente também que não tem nada, que só tem medo, simplesmente também, porque o risco não é exatamente, né, uma previsão de qual que vai ser o desfecho. Tem muita gente jovem aí, saudável, morrendo, e tem muita gente velha, doente, sobrevivendo. Então, essas coisas são muito relativas. Agora, assim, como é que a gente vai julgar, de fato, né? O que é um medo desproporcional ou o que é uma certa sabedoria e prudência? Né? Acho que esses valores, eles sempre vão ser ambivalentes. Sempre vai ter a vontade de sair, a vontade de tomar um sol, de fazer uma caminhada, e um certo medo ali. Tem gente sem máscara, tem gente demais. Então, assim, isso sempre vai conviver, eu acho, agora, nos próximos meses aí. Silvério, e uma perguntinha de um leitor para você. Como você está fazendo com seus relacionamentos amorosos, afetivos? Tem espaço? Você consegue pensar nisso? Cara, não tem, não tá rolando. Eu tô solteiro e nesse período de pandemia não tem acontecido. Assim, eu tenho preferido realmente manter a minha segurança, assim, mesmo morando sozinho, mesmo não correndo esse risco. Por exemplo, a minha mãe é uma mulher bem idosa que já teve 2 AVCs e tal, mas eu não moro com ela, né? Eu moro sozinho. Mas mesmo com isso, eu tenho ficado bem preocupado assim, com a minha segurança e também pelo fato de ser uma pessoa pública também, né? Assim, que tem exemplos a dar. Eu acho que essa coisa da retomada, por exemplo, eu cheguei aí aqui no Ceará recentemente, o Ceará tem entrado nesse lugar de diminuição, né, do número de casos, embora Fortaleza ainda seja a capital com maior número de óbitos que a gente viu essa semana, assim, saiu uma matéria sobre isso. Mas o Ceará começou a fazer a retomada, e aí semana passada eu fui pela primeira vez ver
como é que está a questão do turismo. Os passeios foram liberados, as barracas de praias foram liberadas, e eu fui conferir isso de perto, através de uma agência, de uma barraca, como é que estavam os procedimentos. O que mais me apavorou nisso tudo não era os procedimentos realizados pelas empresas, não pela agência ou pela barraca, mas isso que o Luiz falou, assim, a quantidade de clientes assim imprudentes, assim, que realmente estavam sem máscara, que estavam circulando pelo espaço livremente, como se nada tivesse acontecendo. Então, é esse cuidado que também, para mim, tem a ver com essa pergunta da relação amorosa, embora eu esteja me cuidando, eu não sei qual é o cuidado do outro. Então, é preciso também ter esse limite. Vou fazer uma pergunta para você, Silvério. A vontade aumentou ou diminuiu? Olha, aumentou. A minha libido tá uma coisa assim desesperadora. Eu tenho ouvido alguns colegas que dizem que não, são mais tranquilos e tal. A minha foi pro ralo, Luiz. Nem penso mais no assunto. Somos dois. No começo da pandemia... Eu tenho ouvido isso também. De que alguns colegas dizem que, não, agora eu tô mais tranquilo. Eu tô começando a ficar um pouco mais apavorado. No começo da pandemia até estava mais animado. Ultimamente foi pro ralo, Luiz. A coisa de também não ficar vendo gente, né? Também é complicado, né? Pois é. Luiz, e tem uma pergunta aqui de leitor que eu acho que você podia também dar uma ajuda, que é assim, você prevê que de alguma forma as pessoas vão ficar mais traumatizadas no pós-pandemia para relacionamento amoroso? Olha, eu fiz várias previsões durante essa pandemia, errei quase todas. Então, assim, eu tenho sido um péssimo oráculo. Mas eu acho que vai ficar todo mundo, assim, como eu falei, o desejo ele é ambivalente. Então, assim, eu acho que no primeiro momento tem um negócio de liberou geral e vai todo mundo, assim, meio que nem os insensatos do Leblon, todo mundo quer sair, tomar cerveja, né? Aquela coisa. Quer encontrar, eu acho que os aplicativos vão bombar mesmo em algum momento aí. Mas tem aquela coisa também, não é assim, porque tá todo mundo muito ressabiado, acho que tá todo mundo meio destreinado, né? Como é que você faz para encontrar uma pessoa assim? A gente não tem registro a médio prazo. Como é que é mesmo, né? Encontra, não sei o quê, vai, sai, beijo, né? E aí vai ficar todo mundo falando possivelmente sobre coronavírus, quem que teve, quem que não teve, né? A tal da sorostentação. Isso foi uma previsão que eu fiz que deu certo. Né? Quem já teve, né? Fica assim. O passaporte da alegria, né? Já tive, tô. Aí fica postando no Instagram, aí todo mundo vai lá, cancela, fica com raiva, né? E tem um pouco disso acontecendo. Então, assim, eu acho que vai ter que reaprender. Vai ser uma nova construção aí de como é que se relaciona e vai oscilar, vai ter altos e baixos, assim. Porque tá todo mundo também muito sensível, tá todo mundo muito cansado. A senhora falou assim, o humor é o que mais pega, o que mais me pega é o cansaço, assim. É exaustivo, né? Assim, porque são muitas coisas, né? A demanda, obviamente, por ajuda médica e psiquiátrica aumenta muito, e a nossa capacidade de ajudar diminui, né? Porque eu tenho que cuidar das coisas da casa, das compras, do higiene, da criança, tudo, né? Então, assim, a gente vai cuidando de um monte de negócio, né? Então, a gente fica no final do dia, a gente fica acabado, assim. A minha maior angústia de ir no supermercado talvez nem seja encontrar as pessoas, mas é ter que dar banho no tomate e na cebola toda vez que retorna. Pois é, vira duas tarefas, né? Não sei a experiência de vocês, Silvério, do Luiz, mas eu tenho recebido muitas queixas de algumas pessoas que dizem o seguinte: parece que não tem mais. Parece que tudo virou uma coisa só. Dia da semana, final de semana, férias, não férias, feriado, não feriado, né? A rotina está muito igual, não tem quebra, não tem mudança. E isso me deixa mal, né? Eu tenho recebido alguns comentários nesse sentido. Silvério, você tem sentido isso um pouco? Assim, parece que todo dia é igual e não tem uma perspectiva mais imediata de mudança, de quebra, né? E a gente trabalha muito com essas perspectivas de quebra. E depois ouvi um pouco do Luiz, ele também tem percebido isso nos pacientes, nos amigos, no consultório, enfim. Tenho, claramente, e isso tem se estendido para a questão do trabalho também, né? Assim, que é o que mais me incomoda, assim, pelo fato de você estar dentro de casa, no home office e tal, então às vezes começa a ter uma exigência de você em horários que você nem estaria trabalhando especificamente, mas como a pessoa supõe que você está acordada, que você está ali disponível, porque ela te vê online,
no aplicativo, ela vai lá e conversa com você e quer, né, na rede social bater um papo contigo. Mas às vezes as pessoas marcam coisas comigo e eu digo, mas quando é mesmo? E aí tem dias que eu esqueci, porque porque na quarta-feira, por exemplo, hoje é terça, não é isso? Então, assim, eu já tenho uma dificuldade de pensar que dia da semana a gente está, porque hoje, antes da gente começar aqui o papo, veio a minha assessora dizer, sexta-feira tem um trabalho para você fazer e tal, e eu falei, sexta-feira depois de quando? Então, realmente, para mim tem sido mais difícil conciliar essas coisas. Depois de quinta. É sexta agora, é sexta daqui a 2 semanas. Quanto tempo vai durar isso, sabe? Eu não sei, para mim, essa coisa do tempo, assim, não sei se 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, o que realmente me deixa mais enfadado. A relação do trabalho mudou, né? A gente é muito marcado pela coisa do trabalho, assim. Não sei se, né, nas artes tanto, mas também, não é assim, né? Vocês gravam, né? 5x2, 6x1, tem, né? É muito, muito regrado. Pra gente, todo mundo perdeu a noção, né? Então, as pessoas vêm me pedir receita, vêm me pedir consulta sábado, domingo, 11 horas da noite, as horas do dia também, né? Então, agora tem gente me ligando, 10h30, para contar história, assim, totalmente sem propósito. As pessoas perderam totalmente a noção. Então, a gente precisa também se policiar para fazer um certo contorno ali no que pode, o que não pode, porque às vezes também a gente está respondendo, né, confirmando meia-noite, esqueci de confirmar a semana, a mensagem. Então, é complicado. E também não tem aquela coisa que nossa semana, em geral, ela começa com segunda-feira, a gente está mais caretinha, mais, né, focado, né, quarta, quinta-feira a gente dá uma escapada, sexta-feira tem o sextou, que a gente sai mais cedo, né, então tem e sábado a gente vai fazer outras coisas e fica dando. E hoje em dia, no início da pandemia era divertido essa coisa de assistir uma live, abrir uma lata de cerveja, tomar um drink em casa. Hoje em dia eu tenho achado isso um saco. Eu não consigo ficar vendo a televisão e ficar bebendo sozinho dentro de casa, já está ficando difícil. E tem outra coisa que mudou muito para mim nessa pandemia, foi amanhã não existe mais, assim, porque aí eu tenho dormido 4, 5 horas da manhã e acordo depois do meio-dia, e aí isso muda toda a minha alimentação, porque aí meu café da manhã vai ser 1 da tarde, eu não sei mais quantas vezes eu estou comendo durante o dia. Eu já falei para todo o meu ciclo de amizade assim, não fale comigo antes das 2 da tarde, porque para mim é impossível, porque provavelmente eu estarei dormindo. Eu acho que tem um impacto muito grande mesmo, né, na vida de todos nós. Queria ouvir do Luiz. Luiz, como lidar então com essa ansiedade do que vai ser amanhã, desse futuro, né? Você tem aí alguma dica prática, alguma orientação para o pessoal sobre isso? A gente não tem como saber o que vai acontecer no futuro. Ainda está incerto demais. A gente achava que ia ser 30 dias, depois a gente achou que ia ser 45, depois no máximo 60, a gente está aqui a 120 já, e, né, tem uma vacina da Rússia, tem um negócio ali, mas, assim, está muito longe. Então, o jeito é não pensar no futuro, né, assim, o único jeito que eu consigo lidar com o futuro de longo prazo é não pensar nele. É farol baixo, né? E pensar no dia a dia, uma coisa meio carpe diem, né? Acordou, não sei o quê, acerta a dieta, acerta os horários, não pula a refeição, acerta a agenda, né? Faz o que tem que fazer, cama e dorme, né? Porque se a gente fica, né? Botando uma expectativa ali na frente, a gente tem tudo para quebrar a cara, porque tem dado tudo errado, assim, a gente não tem como prever. Silvério, o pessoal tem falado muito, tem gente que critica muito, mas o pessoal tem falado nesse novo normal, que vai ser o amanhã, essa coisa toda tal. Você acha que vai ter uma grande mudança nas pessoas, no jeito que as pessoas vão lidar com as outras nesse novo amanhã? Jário, eu não sou muito otimista com relação a isso, não, assim, porque eu acho que cada vez a gente já vinha nesse lugar de utilizar a rede social como espelho da vida real, e nas redes sociais cada vez mais tem ficado mais individualista, e muito violento, muito agressivo, e eu acho que isso está ficando cada vez mais constante no nosso dia a dia, exatamente porque é o único espaço que a gente tem de diálogo,
né, de sociabilidade tem sido a rede social que não tem nos permitido entrar em contato com o outro, conversar, discutir, ou concordar ou discordar. E aí eu acho que as pessoas têm ficado cada vez mais violentas e agressivas. Eu tenho um desejo, isso é um desejo, assim, de que realmente a gente consiga ser mais solidário, assim, que a gente consiga realmente perceber, olhar mais para o seu vizinho, olhar, porque para mim é muito assustador quando eu abro a porta do meu condomínio e tem um vizinho andando no meio do corredor. Eu falei, meu Deus, um vizinho, a vontade que eu tenho de sair agarrando ele e beijar, assim, uma pessoa que eu nunca vi na vida. Mas conhecer a história dessas pessoas que estão ali com você, sabe, quais são as necessidades dela. Aqui perto de casa existe um monte de gente que eu não sabia, mas que moram nas ruas, que cuidam, dormem debaixo de carro, debaixo enfim, de tendas, coisas que tem por aqui, e que eu nunca tinha prestado atenção nisso, sabe? Então eu tenho uma esperança de que a gente pelo menos consiga ser um pouco mais social nesse aspecto de solidariedade. Mas eu também não sou tão otimista no aspecto da individualidade, da agressão e da violência que as pessoas têm ficado. Tá joia. Pessoal, a gente está quase chegando ao final do programa, mas antes a gente vai apresentar para vocês uma sessão que se chama Sessão Confessionário. Pois é, nessa sessão, o Luiz e o Silvério vão contar para a gente alguma dica, né, de comportamento, de saúde, que eles recomendam, que eles estão carecas de recomendar ali para os amigos, para os pacientes, mas que do ponto de vista prático, eles não estão conseguindo seguir. Vamos ver? Quem começa? Que a gente não está conseguindo seguir. Gente, isso é um pouco difícil para mim, assim, porque eu sou conhecido pelos meus amigos como alguém muito disciplinado. Assim, eu sou aquela pessoa que faz tudo direitinho, corretinho. Se eu combinar... Tem uma coisa assim, tá, então eu vou falar sobre isso. Assim, tipo, tá com 2 semanas que eu decidi que a minha alimentação vai mudar. E aí eu digo isso para os meus amigos, mas você tem que cuidar da sua alimentação. Isso não tem nada a ver com o seu corpo padrão, de ser um corpo padrão, não. Tem que saber cuidar da sua saúde. Saber que a sua saúde tem que estar em primeiro lugar, que você tem que cuidar da sua alimentação, tem que treinar em casa, tem que fazer tudo direitinho. E a coisa que eu não tenho conseguido fazer é a alimentação. Tipo, eu digo, vou fazer dieta, vou cuidar do corpo, vou comer direitinho, vou comer salada. A minha casa só tem pão, bolo, macarrão e arroz. E chocolate. E chocolate. Que é uma coisa que eu nunca tive dentro da minha casa e que tem agora. Então, assim, isso na alimentação eu não tenho conseguido, mas eu tenho treinado todo dia. Todo dia em casa eu treino, eu faço exercício bonitinho, tudo certinho. Ó. E você, Luiz? Pois é, eu consegui manter também, aqui consegui uma esteira emprestada. A alimentação até que consegui segurar mais ou menos bem, mas o meu fraco é a birita. Eu não tenho conseguido manter um rigor etílico como eu preconizo. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Também não estou entornando, assim, que nem tenho visto muito, assim, gente, assim, passar do limite, assim, juntou 2, vira rave. Mas a tendência que a gente tem é tomar uma cerveja, tomar meia garrafa de vinho, né? Aqui em São Paulo, né? Quando esfria a gente toma vinho, quando esquenta a gente toma cerveja. Então tenho abusado um pouco, assim, né? No álcool. Tá certo. Olha, são pequenas confissões, mas que ajudam, acho que todo mundo a entender que, olha, nesse momento ninguém é de ferro e todo mundo, né, tem as suas licenças poéticas e tudo bem, faz parte desse momento muito esquisito, muito estranho que estamos todos passando. Silvério Luiz, muito obrigado pelo papo, pela conversa. Recadinhos finais, Silvério, recadinhos finais, Luiz. Um abraço, gente. Eu acho que nesse momento é muito importante. Falei sobre isso recentemente nas minhas redes sociais. Para quem precisa de carinho, de afago, de afeto nesse momento, fica aqui o meu abraço, a certeza de que o humor vai oscilar sim, mas é importante a gente se guiar por pessoas que pensam positivo, que querem nosso bem, e a gente sempre esteja escutando essas pessoas para a gente tentar se animar no meio desse caos. Obrigado, Silvério. E o senhor Luiz? É isso, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, está todo mundo cansado, está todo mundo de saco cheio, né? Mas eu acho que segurar a onda aí um pouquinho mais,
mais cedo ou mais tarde, espero muito de coração que mais cedo, esse negócio passa. Tá ótimo, Luiz, muito obrigado. Foi ótimo o papo com vocês. E você aí de casa, espero que você tenha curtido, tenha gostado dessa nossa conversa. E se gostou, volte amanhã para o Conexão Viva Bem, a gente fala de alimentação. Valeu! Qual?